Bem-vindos! Hoje nós vamos começar um tema diferente dentro da segunda série, tá? Nós vamos dar um tempinho na nossa trigonometria, vamos começar agora com a parte de matrizes, tá certo? Então, quem ficou com dúvida em trigonometria, no futuro a gente vai voltar com alguns exercícios de trigonometria, mas agora a gente vai dar uma ênfase maior dentro do estudo das matrizes, perfeito? Então, começando a nossa aula. O que são matrizes e quando que a gente começou a definir matrizes em matemática? Bom, vamos lá. Lá no século 2 e 3 a.C., você já tem relatos históricos, tá? São papéis, né, feitos com bambu, dos chineses, onde eles anotavam vários dados, tá certo? Para trabalhar com contabilidade. E esses dados eram anotados em forma de tabelas. Então, eu já estou dando uma dica. Matrizes vai trabalhar com esses dados em forma de tabelas, perfeito? E a gente já tem lá no passado. E depois, né, com a evolução dos estudos dentro da matemática, os matemáticos lá a partir do século XVIII começaram a definir propriamente o que seriam as matrizes, tá? Então, hoje a gente pode dizer que o quê? As matrizes são tabelas que relacionam dados numéricos, perfeito? Então, matrizes são as tabelas que relacionam os dados numéricos que a gente tem em determinada situação. Vamos então conhecer um pouquinho mais as matrizes. Matriz, então, é uma tabela de números, que como que a gente monta uma tabela? Para a gente montar uma tabela, geralmente eles vão estar dispostos em linhas e colunas, perfeito? Então, toda matriz é uma tabela de números que vai ser disposta em linhas e em colunas, perfeito? A representação da matriz em matemática, a gente não vai montar uma tabelinha. Então, a gente vai montar esse conjunto de números e a gente vai escrever esse conjunto de números ou entre parênteses, tá certo? Ou entre chaves, ou até mesmo entre barras, tá? Então, vocês vão ver muito graficamente essa representação de matriz daqui para frente, tá certo? Qual é a mais correta? Depende, gente, vocês podem usar qualquer um dos três, tá? O que mais que a gente vai ver de matrizes? Para a gente definir o tamanho da nossa tabela, tá certo? A ordem, o tipo de uma matriz, ela é determinada, então, por M linhas e N colunas, tá certo? Então, como que a gente vai poder escrever isso? Uma determinada matriz, então, ela vai ser sempre designada por uma letra maiúscula, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho a matriz A. E o que representa o meu M que está aqui junto com a matriz? Representa, então, o número de linhas, perfeito? E o que representa o N aqui? Representa o número de colunas. Tá? Então, vai ser sempre quando a gente tiver uma notação de matriz, a gente vai ter o nome da matriz, a letra maiúscula, tá? E a ordem ou tipo dessa matriz, que vai me definir, então, o quê? O número de linhas e o número de colunas, tá certo? Então, só para a gente não esquecer aqui, linha e coluna, tá? Vamos ver, então, alguns exemplos disso. Tenho aqui uma primeira matriz, tá certo? Então, nessa primeira matriz, o que eu posso dizer? Que ela tem duas linhas e duas colunas. Então, como que eu represento isso? É uma matriz 2 por 2, tá certo? O sinal de vezes aqui vai sempre indicar o por 2, né? O por 3, tá? Tá se referenciando aos dois números. Então, aqui a gente pode afirmar para vocês que tem duas linhas e duas colunas. No nosso segundo exemplo aqui, a gente tem quantas linhas nessa matriz? Duas. E quantas colunas? Uma, duas, três. Então, como que a gente representa isso? Ela vai ser uma matriz que tem duas linhas por três colunas, perfeito? Então, tem duas linhas e três colunas. E no nosso último exemplo aqui de matriz, quantas linhas tem a nossa matriz? Uma, duas, três, quatro linhas. E quantas colunas? Só tem uma. Pode acontecer isso? Pode acontecer, tá certo? Então, como que a gente vai escrever a determinação da ordem dessa matriz? É uma matriz 4 por 1. Ela é composta de 4 linhas e uma coluna, perfeito? Bom, estamos falando da ordem dessa matriz e a gente vai mostrar para vocês agora uma representação genérica de uma matriz, tá certo? Então, aqui nós temos uma matriz qualquer, né? Primeira coisa que a gente vai designar, então. Todos os elementos ou termos dentro dessa matriz são compostos por números, tá? A gente consegue ver aqui, ó.
Essa matriz, por exemplo, do nosso exemplo, ela tem quantas linhas? 3 linhas e quantas colunas? 1, 2, 3, 4 colunas, tá? Então, ela seria uma matriz 3 por 4, certo? Se eu pegar o termo 3, como que a gente faz a representação genérica desse termo, tá? Essa representação que quer dizer o quê? Que o elemento 3, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, a gente vai chamar esse termo de termo A11. Por quê? Porque a posição dele dentro da matriz é primeira linha e primeira coluna, tá certo? Bom, vamos ver o segundo termo aqui. Vou pegar o termo 10. Então, no termo 10, como que eu vou representar a forma genérica desse termo? O elemento 10, aonde que ele está posicionado na minha matriz? Ele está na segunda linha, na terceira coluna. Então, ele vai ser o elemento A2, 3, tá? Então, vocês estão vendo que existe uma denominação, uma determinação para o lugar onde esse termo está dentro da matriz. Vamos ver um último termo aqui, pegar qualquer termo aleatório. Peguei aqui o menos 2. Então, como que eu represento esse elemento dentro da matriz? O elemento menos 2, ele está na terceira linha, na segunda coluna. Então, eu vou indicar ele como termo A3, 2. Perfeito? Para que a gente precisa saber isso? Para a gente poder começar a resolver as nossas situações e problemas, tá? De encontrar os elementos dentro de uma matriz, de começar a construir uma matriz. Então, a gente precisa se posicionar dentro da matriz, né? Cada termo tem a sua posição e o seu valor. Perfeito? Então, o que a gente pode falar aqui? Que cada termo ou elemento da matriz é representado, no caso de uma matriz, se a gente denominar ela como A, né? Como uma matriz A, o termo vai ser A minúsculo e J. Quem que é esse IJ aqui? O I, então, vai indicar a posição desse termo dentro da linha da minha matriz e o J vai representar o termo na coluna. Perfeito? Então, todo termo vai ter sempre uma posição de linha e uma posição na coluna, tá? Aqui, então, nós temos uma matriz genérica, né? Ela está determinada aqui como matriz A e aqui eu vou ter todos os termos que poderiam formar essa matriz. O que vai depender aqui? Vai depender da ordem dessa matriz, né? Mas aqui a gente tem uma forma genérica de construção dessa matriz, tá certo? Sempre vai ser colocado assim? Sempre vai ser colocado assim, porque sempre o primeiro número aqui indica a posição desse termo na linha e o segundo número indica a posição desse termo na coluna, tá certo? Então, estão apresentados a matriz. Vamos lá. Claro que agora vem os nossos probleminhas, né? Tava muito fácil. Então, vamos lá. A gente vai começar a aprender a construir uma matriz, tá certo? Então, como que a gente constrói uma determinada matriz? Eu estou falando para vocês aqui que eu tenho uma matriz A e que essa matriz vai ser formada, tá certo? Ela é uma matriz 2 por 3, né? Essa é a ordem da minha matriz e que para formar esses termos eu tenho uma determinada equação, tá certo? Então, como que a gente monta a nossa matriz numérica? Vamos lá. Primeira coisa, montei a nossa matriz genérica, tá certo? Eu falei para vocês, então, que ela tem 2 linhas e 3 colunas. 2 linhas e 3 colunas, perfeito? Para a gente descobrir o valor de cada termo aqui agora, a gente vai pegar o valor do I e do J e substituir na nossa equação, tá? Então, vamos ver como é que a gente faz isso, ó. Temos a nossa equação ali. Então, a gente vai descobrir o valor numérico agora do primeiro termo, tá? Quanto vale o I no primeiro termo? 1. Quanto vale o J? 1. Substituindo na nossa equação e resolvendo, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, vai ficar 1 mais 1, o primeiro termo vale 2, tá certo? E agora, professora, vou pegar o segundo termo para descobrir o valor numérico dele. Então, já sei que o I vale 1 e o J vale 2. Substituindo na minha equação, a gente chega que o valor do segundo termo é 5. E assim a gente vai fazendo para o terceiro termo, para o quarto termo, quinto termo, sexto termo da minha matriz. Tá certo? Vejam que os valores vão mudando conforme a posição de cada termo, tá? Quando a gente consegue calcular o valor de todos os termos, a gente consegue montar a nossa matriz numérica. Perfeito? Então, a gente colocou o que aqui agora? Aonde que vai o número 2? Na posição A11, né? Primeira linha, primeira coluna. E o termo 5? Aqui, na primeira linha, segunda coluna. E assim a gente monta a nossa matriz.
Perfeito? Não é tão difícil. Eu vou dar agora um tempinho para vocês pensarem em alguns exercícios para a gente dar uma revisada na matriz. Perfeito? Tempinho para vocês pensarem, então. Muito bem, então. O que a gente precisava fazer nesse primeiro exercício, então? A gente ia classificar a ordem dessas matrizes. O que é a ordem mesmo? A ordem de uma matriz é determinada por quem? Pelo número de linhas, pelo número de colunas. Então, na nossa primeira situação aqui, a gente tem que a matriz A é uma matriz 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. Na letra B, a nossa matriz B. Lembra que eu falei que nem sempre vai ser matriz A, tá? Podem aparecer matrizes com outras referências, certo? Então, na matriz B aqui, ó, a professora colocou A, mas vamos lembrar que é a matriz B. Na nossa matriz B aqui, a gente tem uma matriz 2 por 2, perfeito? E na nossa última letra C aqui, a gente vai ter a matriz C, que é uma matriz que tem quantas linhas aqui? 3 linhas e quantas colunas? 1, 2, 3, 4 colunas. Então, ela vai ter, de novo, uma matriz C, 3 por 4, perfeito? Muito bem, então, a gente determinou a ordem das matrizes. Agora a gente vai para um segundo probleminha de matriz, tá? Escreva no caderno de vocês a matriz correspondente à tabela de notas de 3 alunos do primeiro bimestre. Espero que seja a nota... Não, aqui não espero que seja a nota de ninguém, tá? Mas a gente tem a nota da Ana, do Antônio e da Beatriz. E essas notas são de matemática, física, química e biologia. Quero que vocês montem essa matriz, então, para a professora, que vocês representem essa tabela em forma de matriz. Um tempinho para vocês pensarem.
Muito bem, então, para a gente responder essa questãozinha, né? Então, nós vamos pegar os números que estão dentro da nossa tabela e vamos escrever em forma de matriz, tá certo? Então, aqui na primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. Então, nós vamos ter todas as linhas, ó, 6, 4, 5 e 8. E vamos ter todas as colunas, 6, 5 e 5, perfeito? Então, essa seria a representação desta tabela de notas dos alunos em forma de matriz. Tudo jóia? Vamos ver então agora, com relação a essa matriz que a gente começou a montar, né, que faz parte essa tabelinha. Quero que vocês me respondam então lá. Com relação à matriz do exercício anterior, responda. Na letra A, o que significam os números da primeira linha? Na letra B, o que significam os números da segunda coluna? E letra C, o que significa o número da terceira linha e terceira coluna? Tempinho para vocês pensarem. Muito bem. Voltando então, o que significam os números da primeira linha, né? Os números da primeira linha, então, são as notas da Ana em matemática, física, química e biologia. O que significam os números da segunda coluna? Na segunda coluna, nós temos as notas de física da Ana, do Antônio e da Beatriz. E o que significa o número que está na terceira linha e terceira coluna? É a nota que a Beatriz tirou em química, perfeito? Então, a gente está aprendendo a trabalhar com as tabelas. Bom, vou fazer mais um exercício para ver se vocês já estão craque na identificação de matrizes, tá? Agora eu quero que vocês me determinem os termos dentro da matriz. Então, vocês vão ter 3 matrizes aqui e eu quero que vocês identifiquem o termo A13, A21 e A32 em cada uma das matrizes. Tempinho para vocês pensarem.
bem, vamos então identificar os elementos dentro de cada uma das nossas matrizes. Na letra A, então quem seriam os nossos elementos? O elemento que está na primeira linha, terceira coluna, é o elemento 10. O elemento que está na segunda linha, primeira coluna, é o elemento 4. E o elemento que está na terceira linha, segunda coluna, não existe, tá certo? Porque a nossa matriz aqui é uma matriz 2 por 3, ela não tem a terceira linha, então esse elemento não pode existir. Na letra B, vamos lá, quem é o primeiro elemento aqui? É o elemento A, 1, 3. É o elemento que está na primeira linha, terceira coluna, que é o elemento menos 2. O elemento que está na segunda linha, primeira coluna, é o elemento 2. E o elemento que está na terceira linha, segunda coluna, o elemento 4. Então, esta matriz tem todos os elementos que a professora pediu. E a nossa última matriz, ela é uma matriz, se a gente fosse colocar ela, qual a ordem dessa matriz? Ela tem 3 linhas e uma coluna. Então, ela seria uma matriz 3 por 1. Então, quem são os nossos elementos aqui? O A não existe. Por quê? Porque ele está pedindo um elemento na primeira linha, na terceira coluna. Não existe, né? Ela só tem uma coluna. O elemento A21 é o elemento 4. E o elemento que está na terceira linha, segunda coluna, também não existe, tá certo? Sem medo de responder quando não tiver o elemento, perfeito? Muito bem, vamos dar uma olhada agora. Agora chegou um momento de um exercício bem difícil, onde vocês vão precisar construir a matriz de vocês, tá certo? Para a gente poder construir a matriz, o que a gente vai verificar? Qual a ordem da matriz? Então, a gente vai precisar montar uma matriz genérica, né? Então, a gente vai montar uma matriz genérica com 2 linhas e 3 colunas, tá certo? E a equação que forma essa matriz, né, vai ser igual a quem? Cada elemento vai ser constituído de 2 vezes o valor do i ao quadrado menos o j. E na letra B, eu quero que vocês construam uma matriz também. Só que agora é uma matriz B e a ordem dela é uma matriz 2 por 2. Então, eu vou dar um tempinho maior para vocês poderem fazer essas duas questões, tá certo? Tempinho para vocês.
bem, gente. Então, na nossa matriz A, tá? Se vocês conseguiram substituir o elemento A e J dentro da nossa equação 2 vezes I ao quadrado menos J ao quadrado, né? Para cada um dos termos da matriz genérica, a gente consegue montar a nossa matriz com esses elementos, tá certo? Então, o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, e assim a gente consegue montar toda a nossa matriz numérica. Lembrando que a gente saiu da nossa matriz genérica, tá certo? E na letra B, para quem conseguiu montar a matriz 2 por 2, substituindo os termos da matriz genérica dentro da equação 4 vezes I menos 2 vezes J mais 3, conseguiu chegar na solução da matriz B, que tem essa característica, tá? O primeiro elemento da matriz aqui é o 5, o segundo elemento é o 3, o terceiro elemento o 9 e o quarto elemento o 7. Espero que vocês tenham conseguido montar a matriz genérica e conseguiram transformar ela na matriz numérica, tá bom? É só ir substituindo os valores do I e do J, né, das posições, dentro das equações de cada uma das alternativas, perfeito? Então, vamos encerrando a nossa aula de hoje e nós vamos trazer, então, algumas questõezinhas para o nosso quiz. Primeira questão. As matrizes são formas de representação de dados numéricos em forma de tabelas com linhas e colunas. Isso é verdadeiro ou falso? Tempinho para pensar. As matrizes, então, são formas de representação de dados numéricos na forma de tabelas com linhas e colunas? Acertou quem respondeu verdadeiro. A gente comentou isso lá no início da aula, tá? Matrizes é justamente essa representação numérica em forma da matriz, tá? Vamos ver, então, nossa segunda questão. A ordem e o tipo de uma matriz determinada A pode ser definida com N linhas e M colunas? Vou dar um tempinho para vocês pensarem se isso é verdadeiro ou falso.
Vamos lá para a nossa alternativa, então. É claro que quando a gente está fazendo a ordem, o tipo de uma matriz, o M representa quem mesmo? A linha. E o N representa quem? A coluna. Então, a nossa alternativa aqui só pode ser falsa. Presta atenção, gente. É importante ler direitinho. Vamos, então, para a nossa terceira questãozinha do quiz. Na representação genérica de uma matriz determinada A, cada elemento é representado por um elemento chamado A e J, onde I representa a posição do elemento na linha e J representa a posição do elemento na coluna. Isso é verdadeiro ou falso? Tempinho para pensar. Muito bem, então. Para quem respondeu? Verdadeiro, tá? Essa é a forma da gente descobrir a posição do elemento dentro da nossa matriz. Muito bem. Gente, nós iniciamos então o assunto sobre matriz, tá? A gente viu como montar uma matriz através de uma representação genérica, a gente viu o que era a ordem de uma matriz e nas próximas aulas a gente vai continuar estudando um pouquinho mais sobre matriz. Espero que vocês tenham entendido e até breve.